estou gravando e depois vou disponibilizar para vocês, tá bom? Depois eu vou estar disponibilizando essa gravação para vocês poderem usar para estudar, tá bom? Galera, o que acontece, tá? A minha prova ela vai estar trabalhando aí praticamente algumas áreas, então 3 áreas bem diferentes, tá bom? Então por isso eu vou ter que meio que dividir esse vídeo de gravação em partes, tá bom? Então acontece, o primeiro tema, né, que a minha prova vai estar trabalhando com vocês é uma coisa chamada de movimento circular uniforme, ou tal do MCU, tá bom? Então, galera, eu vou estar trabalhando aqui com vocês. Deixa eu só arrumar minha câmera. Pronto, já. Então, acontece, o movimento, que é o chamado movimento circular uniforme. Galera, esse movimento, ele tá ali focando, né, em objetos que realizam círculos ali enquanto estão realizando o seu movimento. Então, acontece, a gente precisa definir bem o que é um círculo. Um círculo, ele é um lugar geométrico, uma figura geométrica, em que todos os seus pontos têm a mesma distância até o centro. Inclusive, essa distância até o centro, ele ganha um nome importante, que é chamado de raio. Então, acontece, todo círculo pode ser definido pelo seu raio. Além disso, todo círculo tem uma segunda medida, que é a distância de uma borda até a outra, também passando pelo centro. Então, a relação muito importante com o raio ali, inclusive é o dobro desse raio. Bem, essa medida que eu estou fazendo aqui para vocês, ela tem o nome específico de diâmetro. Então, galera, o diâmetro, que vocês estão vendo aqui em vermelho, ele vai ser o dobro do raio. Então, eu tenho o diâmetro. Diâmetro. Tudo bem? Ele está ali. E a relação entre eles é bem básica, né? Sempre o diâmetro, ele é o dobro do raio. Deixa eu marcar isso aqui. O diâmetro, geralmente representa dessa maneira, é igual a 2 vezes o raio. Que a gente tem uma primeira coisa importante. Outra coisa importante também, que é enquanto o objeto está realizando aqui essa circunferência, ele vai percorrer certa distância. Como é que a gente calcula essa distância, tá bom? A distância ali, ela vai ser exatamente igual ao comprimento dessa circunferência. E nesse caso, a circunferência C vale 2πr. Existem 2 maneiras de você definir um círculo. Ou você pode definir ele por uma medida, que é a medida em graus, que a gente chama. Então, θ, que é o ângulo que ele realiza, pode ser medido em graus, mas na física a gente dá prioridade para medir em radianos. Então, qualquer ângulo que for realizado na física vai sair em radianos. Se você precisar, você pode transformar de graus para radianos. Você só precisa lembrar que 180 graus é a mesma coisa que π radianos. Π rad. Tudo bem? Esse daqui é a cabeça de conversão. Com essa cabeça de conversão, você consegue realizar qualquer uma delas. Direto, direto, direto. Essas aqui são as bases do movimento, que é um movimento chamado de movimento circular uniforme. A gente precisa agora trazer algumas grandezas que representam esse movimento. Uma primeira grandeza importante que representa esse movimento é a chamada velocidade angular. Galera, essa velocidade angular, bom, ela vai ser representada por uma letra específica. Essa letra muito específica aqui, extremamente importante, é o chamado ômega. Salve, Landinho, suave, meu rei. Estou gravando aqui para vocês poderem fazer a revisão depois. Isso aqui é o ômega. E aí, galera, qual que vai ser a maneira com que eu vou medir o ômega? O ômega, ele me fala, né, a velocidade angular, me fala quantos giros que eu realizo em certo tempo. Então, a gente fala que ômega é igual a variação de ângulo na variação de tempo. Isso já dá logo de cara uma unidade de medida importante, né? A unidade de medida importante que a gente tem aqui é o chamado radianos por segundo. Esse radianos por segundo é a medida utilizada para a velocidade angular. E aí nunca esqueçam, tá? É a quantidade de ângulos que ele realiza em radianos dividido pelo tempo.
Tá aí, lindo e maravilhoso a tal da velocidade angular. Senhores, no movimento que é um movimento circular, uma outra característica importante que tende a aparecer é uma coisa chamada de frequência. No movimento circular, ela é especificamente o número de rotações realizadas em determinado período. E aí, período eu já vou traduzir aqui como tempo, tá bom? É o número de rotações que é realizado em determinado tempo, ou seja, determinado período. Por isso que a gente pode definir já logo dessa maneira. A frequência, F, ela vai ser igual ao número de vezes, ou número de voltas, dividido pelo tempo. Galera, se eu tiver o padrão de uma volta por 1 segundo, eu ganho uma unidade de medida bonitinha, chamada de Hertz. Hertz é chamada medida é conhecida medida de frequência, tá bom? É claro que no dia a dia é comum você olhar outra unidade também muito parecida, chamada de RPM. A diferença do RPM para o Hertz é que RPM é rotações por minuto. Hertz é rotação por segundo. Se eu quero obter a rotação por segundo, é só dividir isso aqui por 60. Dividir por 60, eu vou ter o número de rotações por segundo. E aí eu vou transformar isso em Hertz. Então, logo de cara, já peço aqui também que vocês guardem essa relação devido à importância que ela tem. Agora eu preciso fazer só a conexão entre vocês, entre o período, conexão entre período e frequência. Galera, o período ele é o tempo de uma rotação, enquanto a frequência são quantas rotações eu faço dentro de certo período. Então tem uma relação muito, mas muito conectada entre eles. Por esse motivo que a gente pode trazer aqui logo de cara, a relação é o seguinte, um é o inverso do outro. A frequência é igual a 1 sobre o período. Período dado pela letra T. E lembrando, tá aqui, o período é o tempo para uma rotação. Ou seja, uma volta. Ótimo, ótimo, ótimo. Tendo essas conexões, trazendo para vocês aqui o que é a frequência e o que é o período, eu tenho total condições agora de conectar a velocidade angular e frequência. Então, agora é a conexão ali, vou colocar até de vermelho devido à importância, conexão entre velocidade angular e frequência. Galera, relação direta, tá? Como é que vai ficar aqui, ó? A conexão é a seguinte. Ômega, que é a velocidade angular, é igual a 2π vezes a frequência. Essa relação ela também pode ser usada ali para conectar com o período, tá? Então, eu posso trazer para você que ômega também é igual a 2π sobre o período. Por enquanto, eu tenho nessa página aqui conexões que são importantíssimas e características importantes de um movimento que é chamado de movimento circular uniforme. Galera, gostaria de saber de vocês aí, se até o momento está de boa. Vocês podem subir o joinha aí para ter uma ideia como é que tá. Tá sossegado aí? Sobe o joinha para ter uma ideia, galera. Como é que tá aí? Mac, boa, importante. Se vocês me falarem aí como é que tá, qualquer tipo de dúvida, me chama aí, fala para mim, por favor, que aí eu paro para poder tirar as dúvidas de vocês. Senhores, eu vou estar passando aqui a página. Não se preocupa muito falar, prof, não deu tempo de eu copiar essa parte aqui e tal, que depois eu vou disponibilizar para vocês essas lousas, tá?
importante você prestar atenção e tirar as dúvidas devidas, tá bom? Galera, agora eu preciso fazer conexões entre a velocidade, entre características lineares e angulares. Tudo bem? Qual vai ser as conexões entre essas características, né? Aquelas que ocorrem em linha e aquela que ocorre em ângulo. Geralmente, o responsável por isso é o raio, tá bom? É o raio que conecta um com o outro. Por isso que eu posso falar que a velocidade linear V é igual a ômega, que é a velocidade angular, vezes o raio. Então, essa relação também ela é importantíssima. Isso me permite também conectar agora os dois movimentos. O M1, que é o movimento uniforme, ele vai ser SF igual a S0 mais V0T. Enquanto o MC1, que é o movimento circular uniforme também, ele tem a mesma estrutura. Teta F, né, que é o teta final, é igual a teta inicial, teta 0, mais ômega vezes T. Então, acontece, essa é a conexão direta que ocorre entre o movimento uniforme e o movimento circular uniforme. Ou seja, sempre vai ter a relação entre raios. Se eu quiser falar da posição, S vai ser igual a teta vezes A. Se eu quero falar de aceleração, mesma coisa. Posso falar que a aceleração que não apareceu pra gente ainda, a ômega, é igual... Ômega é igual a aceleração angular. Deixa eu trocar aqui. Então, A também é igual a ômega. Ômega não, né? Gama vezes R. Então, eu tenho aqui, mas a mais importante é a de cima. E aí eu faço as conexões entre os dois. As características são lineares e as características são angulares. Uma coisa que é importante lembrar é a ideia da transmissão de movimento aqui, tá? A gente discutiu bastante essa transmissão de movimento, mas a gente analisou ali o movimento de uma bicicleta. Geralmente a bicicleta ela vai ter ali alguns objetos principais, né? Eu posso ter ali chamada coroa. Tenho coroa, eu tenho catraca, e todas elas são conectadas ali por uma correia, né? Nesse sistema, tá? Obrigatoriamente, a velocidade da coroa, velocidade linear da coroa, é igual à velocidade linear da catraca, que é igual à velocidade angular da correia ou corrente, tá? Mesma ideia. Então, acontece, sempre nesse sistema aqui, acontece isso quando você tem algo que está conectando eles. Então, nesse caso, a correia conecta catraca e coroa. Outro estilo também de transmissão de movimento é quando você tem os objetos acoplados, ou seja, estão os dois dentro de uma coisa só. Isso aqui é o clássico, provavelmente, quando você pega a catraca e faz a conexão dela, né, com o pedal. Conexão catraca-pedal, ela é uma conexão em que os dois estão as duas peças juntas. E aí, nesse caso, o que vai acontecer? Eles giram também juntos. Então, quer dizer que o ômega da catraca é igual ao ômega do pedal. Então, cuidado, né? Porque isso aqui pode também dar origem a sistemas com polias e roldanas. E aí você tem que analisar quem está junto e quem não está. Geralmente, quem está junto vai ter velocidade angular igual. Quem está separado, mas está conectado por alguma correia ou coisa do tipo, aí ele vai ter velocidade linear igual. Então, isso aqui serve para polias roldanas e também vai funcionar com engrenagens. Então, geralmente, elementos de máquinas usam demais essas relações de transmissão de movimento, porque é o objetivo, né? Você transmitir o movimento de um lugar para o outro. Senhores, essa parte do MCU, que consiste ali, por enquanto, na primeira partezinha da minha prova, tá sossegado? Deu para vocês pegarem aí?
Alguém tem alguma dúvida específica? Só um joinha para ter uma ideia, né, gente? Como é que tá aí? Suavíssimo, Rolandinho, Ana Marques, Samuel Guedes, Júlia. Bem, bem. Galera, a segunda parte, né, da minha prova, que eu estou passando aqui. Ela vai falar sobre interpretação de gráficos, né? Então, o que acontece? A segunda parte, ela vai falar de análises físicas em gráficos. Vou colocar aqui, ó. Ela vai abrir com análises físicas e interpretação de gráficos. Então, não pode esquecer essas duas partes, tudo bem? Então, ela vai ter as análises físicas e as interpretações dos gráficos ali, que a gente vai estar trabalhando. Dentro das análises físicas, tá? Uma primeira análise importante que tem de aparecer é quando você quer fazer a chamada operação inclinação. Sempre que eu pego a inclinação de um certo gráfico, essa inclinação ela tem algo a me dizer, ou seja, ela tem uma informação física que pode ser retirada de lá, tá? Quando eu falo da inclinação, ela tem uma informação física. Para eu saber a informação física, eu tenho que dividir as unidades dos eixos. Nesse caso, se eu tenho um gráfico aqui, pode ser um gráfico, deixa eu trazer, de posição por tempo, eu vou ter aqui um certo gráfico, posso colocar aqui. E aí, se eu quero saber qual que é a operação que ele está me trazendo ali, eu tenho que calcular a inclinação desse gráfico, θ. E aí, pela tangente dessa inclinação, a tangente de θ, eu vou fazer metros, posição por segundo. E aí está me dando uma unidade de medida que é metros por segundo, que é uma unidade de velocidade. Então, vai depender do gráfico que eu estou trabalhando, tá bom? Esse gráfico, a inclinação dele me dá a velocidade. Então, eu calculando a tangente desse ângulo, eu vou ter a velocidade dele de maneira direta. A outra operação que tem de aparecer é a operação chamada de operação área. A ideia da operação área é diferente, tá? A representação da área, ela é dada através da multiplicação dos eixos. E ali eu vou descobrir o que a área daquele gráfico significa para mim, tá? Então, por exemplo, posso trazer aqui um gráfico para vocês. Digamos que esse gráfico ele tem aqui um objeto, né, que está fazendo esse movimento aqui, ó. Ele sai a determinada velocidade, permanece em velocidade constante, e aí ele retorna à posição zero. Aqui a velocidade em metros por segundo, aqui o tempo em segundos. Se eu for calcular a área dele, né, a área é capaz de me informar alguma coisa. Nesse caso, o significado da área vai ser a multiplicação de metros por segundo, que é o primeiro eixo, vezes o segundo eixo, que está em segundos. Eu posso cortar segundo por segundo. Isso aqui está me dando uma informação relacionada a metros. E aí a gente sabe que metros é uma unidade de distância. Distância ou deslocamento. Portanto, caso eu calcule a área desse gráfico, lembrando que a área de um trapézio, ela é a base menor mais a base maior, vezes a altura dividido por 2, automaticamente eu estou calculando a distância. Lembre-se, tá bom? Que você precisa fazer essas análises para cada uma dos movimentos, né? Você pode tirar informações tanto do movimento uniforme, e aí é importante lembrar que o movimento uniforme ele vai ter gráfico de posição por tempo e vai ter também gráfico de velocidade por tempo. O de aceleração você pode ignorar,
Porque o de aceleração, simplesmente, você tem ali uma reta no zero. Ele não tem aceleração. E aí, você também pode trazer aqui o movimento, que é um movimento uniformemente variado. No movimento, que é chamado de uniformemente variado, eu tenho o gráfico de posição por tempo. Então, portanto, eu tenho informações saindo dele, eu tenho velocidade por tempo, tenho informações saindo dele também, e tenho também um gráfico de aceleração por tempo. Então, existem ali os 3 gráficos possíveis. Então, não esqueçam isso. Essa daí é o que a gente pode classificar como a segunda parte da minha prova. Segunda parte da minha prova vai estar trabalhando ali essa ideia relacionada às características, são características físicas do meu movimento. Suave, suave, galera, por enquanto eu vou pegar ali essas análises gráficas. Posso passar para a próxima parte. Suave, suave, estou vendo o joinha subindo aí, bem, bem. A terceira parte, ela revisita aquela parte que a gente discutiu sobre a ótica. Então, acontece, ele está ali na apostila, que a apostila 3, ela revisita para você a parte relacionada à ótica. Relacionada à ótica geométrica. Só que agora, falando especificamente dos instrumentos óticos compostos dessa vez. Então, ó, na ótica geométrica, ele volta a trabalhar ali e ele fala de instrumentos óticos. Galera, a parte de instrumentos óticos, tem que lembrar que existem 3 tipos de instrumentos, tá bom? Tem os instrumentos que são de aumento, os instrumentos são os instrumentos de projeção e os instrumentos são instrumentos ali de diminuição, ou seja, diminuir a imagem para você. Tudo bem? São 3 tipos possíveis. Só que ambos eles vão respeitar normalmente as leis que são as lentes da ótica, né? Então, acontece. Eu vou ter ainda lentes, que são chamadas de lentes convergentes nesses aparelhos. Eu vou ter nesses aparelhos ainda também lentes divergentes. Também serão feito uso de espelhos, e aí, tanto côncavos como convexos. E todos eles também respeitam ali as leis, são chamadas leis de Gauss, né? Então, todos eles vão usar essas leis de Gauss. Então, ó, das leis de Gauss, lembrem, tá bom? A primeira lei de Gauss é 1 sobre F é igual a 1 sobre P mais 1 sobre P'. E lembre-se, quando eu tenho ali o aumento, né? O aumento que o instrumento é capaz de me dar, ou a diminuição dele, o aumento sempre vai ser menos P' sobre P, que é igual a I, tamanho da imagem, sobre o tamanho do objeto. Em um instrumento que é um instrumento composto, tá bom? Você tem que lembrar que o aumento total desse instrumento, ou seja, o que ele é capaz de te fornecer, o aumento total de qualquer instrumento, sempre ele é o aumento do instrumento óptico 1 vezes o aumento do instrumento óptico 2. Se você multiplicar os aumentos que ele sofre, eu tenho ali qual que é o aumento total dele, daquele aparelho. Aumento 1 vezes aumento 2, certo? Dentro dos instrumentos ópticos, né, o que a gente precisa chamar bastante atenção são as lupas. As lupas sempre feitas de lentes, são lentes convergentes. Temos também os telescópios. São sempre feitos de oculares
e objetivas. Objetiva é aquela que está próxima do objeto, tá bom? E as oculares é aquelas que estão próximo do olho. O microscópio também trabalha utilizando a mesma ideia, tanto oculares quanto objetivas. Temos também os projetores, que usam espelhos côncavos e lentes convergentes. E aqui são os principais objetos ópticos. Lembrando que o olho humano também é um objeto óptico, tá? Você tem que lembrar toda a estrutura, toda aquela análise que a gente faz em relação ao olho humano, quais são os seus defeitos e tal. Lembrando, né? O olho humano ele é feito de algumas estruturas bem básicas. Que a gente tem um olho humano básico, e aqui no meio, né? Você tem a estrutura que é a lente dele, chamada de cristalino. Extremamente importante, cristalino, que é uma lente convergente. É bom lembrar também dessa abertura do olho, esse furo, né, que vai até o fim, chegando na retina. Isso aqui é chamado de pupila. Ela abre e fecha para controlar a luz com o auxílio da íris. E além das íris, tem aqui nas laterais os músculos ciliares. E aí são todos projetados lá atrás, naquela membrana rugosa, que ela é feita de tanto cone quanto os bastonetes, que é chamada de retina. E quem leva toda a informação até o seu olho é o chamado nervo óptico. Esses são os principais elementos ali de um olho humano, que é considerado também um instrumento óptico. Esse caso, instrumento óptico que ele é composto. E querendo ou não, ele sofre também das suas ametropias, né? Só lembrando ali as ametropias, vai cair bem pouquinho disso, mas é bom lembrar. As partes das ametropias. É bom lembrar. Primeira ametropia ali, que era a miopia, caracterizada pela dificuldade para enxergar de longe, resolvida com lente divergente. E outro defeito mais comum de se ver é a hipermetropia. Dificuldade para enxergar de perto. Enxergar de perto. E aí, nesse caso, ela é resolvida por meio de uma lente, que é uma lente convergente. E caso você tenha o astigmatismo, o último defeito mais comum, tá? O astigmatismo, ele é digamos assim, o problema que tem ali é no cristalino, a deformação. Deformação no cristalino. E o jeito de você resolver ele é com uma lente, que é uma lente chamada de lente cilíndrica. É mais difícil de ser produzida, tanto que é mais cara. Relembrando aqui, trouxe toda essa parte, que é essa parte de óptica geométrica. Galera, suave até o momento, só um joinha aí para ver se vocês lembram disso, tá suave. Boa, Landim, boa, Júlia. Ótimo, ótimo. A gente pode andar ali para a última, né? A última parte que a gente vai fechar ali a nossa prova. A última parte ali, ela retoma com vocês as chamadas leis de Newton. Então, eu retomo ela. Tem as chamadas leis de Newton. Em relação às leis de Newton, é bom lembrar, né, quais são as três leis. Primeira lei, chamada princípio. Chamado princípio fundamental da inércia.
ela traz para você que um corpo em movimento, movimento permanece em movimento, um corpo parado permanece parado. Então, o que acontece é que você não consegue ali alterar. Para você alterar o seu estado de movimento, você precisa de uma força. E é isso que o segundo princípio traz para a gente, chamado princípio fundamental da dinâmica. Esse princípio ele traz para você que a força resultante sobre um corpo é igual ao produto da sua massa vezes a aceleração. E o último princípio de Newton, que explica todo qualquer tipo de movimento, é o chamado princípio de ação e reação. Ele fala para você simplesmente, né, que para toda ação, existe uma reação de mesmo valor, mesma direção, mas sentidos opostos. Lindo e maravilhoso o princípio de ação e reação, tá ali, ó. Perfeito. A gente traz aqui os 3 princípios importantes dali. E aí o que acontece? Eu comecei a discutir com vocês as forças, né, que estariam presentes ali poderiam aparecer ali para fechar esses 3 princípios. Primeira força ali, força mais clássica, vou listar ela todas aqui, a chamada força-peso. O peso, tá bom? Sempre vai ser calculado, ele sempre existe, né? Ele vai ser sempre a massa vezes a gravidade. Junto com o peso aparece a normal, é uma força que aparece quando tem objetos apoiados em mais de 90% das vezes, peso e a normal são iguais. Eu tenho ali também a tração. Ele não tem uma fórmula específica, mas está presente quando eu tenho a presença de cordas. E eu tenho a força elástica. Força elástica, ela pode ser calculada, ela tem aqui o seu valor, e ela é presente em molas. E aí a força elástica, ela vai ser Fel, força elástica, é igual a K vezes X. Então eu tenho ali as principais forças, que são forças de ação, né? Forças que estão ali para poder movimentar o objeto, fazer com que ele ande. Só que sempre eu tenho forças que vão contra essa tendência do objeto andar. São as forças que a gente focou nessa apostila, chamada forças de resistência. E a primeira delas, né, mais importante, a força que mais está presente conosco ali, é a chamada força de atrito, ou a FAT. Ela é a FAT. A FAT, né, a primeira força ali de resistência, ela vai ser calculada como μ vezes a normal. Lembrando ali que a normal sempre há um valor que ele tende a ser igual ao peso. Se eu preciso calcular ali a FAT, sempre lembre, tá? Que ela tem uma tendência a ficar contra o sentido do movimento. Então, se eu tenho um movimento que ele está vindo para cá, então aqui eu tenho uma força solicitadora que puxa ele para cá, contra ele, seja para trás, fazendo uma resistência ao movimento, eu tenho a FAT. Então, a FAT ela sempre aparece contra o movimento. E ela pode aparecer em 2 tipos, tá bom? O FAT, que é chamado de FAT estático. Esse FAT estático, ele aparece até o objeto entrar em movimento. Depois que ele entrar, ele desaparece, que aí ele vai ser o biestático
vezes a normal. O outro tipo é o FAT chamado de FAT cinético, que aí ele passa a agir quando o objeto entrou em movimento. Depois que entrou em movimento, eu vou ter lá Mi cinético vezes A normal. Sempre é necessário lembrar que o Mi estático é maior que o Mi cinético. Logo de cara, tudo bem? Eu tenho ali a FAT, que é a principal força de resistência. Posso falar também da força de resistência do ar. Ela geralmente vai depender de um coeficiente. Esse coeficiente tem que ser informado, que ele é uma característica da área de contato que eu tenho com o ar, vezes a velocidade. Isso para velocidades baixas. Se for velocidades muito altas, a força de resistência vai ser igual a K vezes V quadrado. E está ali as principais ideias que estarão ali presentes na minha prova. Então, galera, parte importante, né? Preciso saber se os senhores conseguiram pegar até o momento, se está de boa, se está suave. Sobe o joinha para eu ter uma ideia. Como é que está essa situação? Boa, Landinho, ótimo, ótimo. Estou tirando a gravação. Eu vou disponibilizar essa videoaula já para vocês. Possivelmente já daqui a pouco usem ela para estudar, junto com as lousas também. Não esqueça que tem lá uma atividade para vocês realizarem. Vocês têm até quarta-feira para poder realizar. Não esqueçam disso. Estou tirando aqui a gravação.